Paraná tem um programa do governo do estado também, que já tem implantado em alguns municípios, Maringá, Ponta Grossa, mais 3 municípios que já estão implementando esses condomínios, né? O Senior Living. Só que esse condomínio, além das moradias com um custo acessível, que isso é fundamental, a gente sabe que a aposentadoria no Brasil é um valor muito pequeno, nem todo aposentado tem uma renda extra ou conseguiu construir um patrimônio. Então, quando ele vai para esse Senior Living, que ele tem condições de pagar um valor simbólico, né, só para manutenção, é espetacular. E lá nesse modelo do Paraná, que eu pesquisei, os condomínios, a prefeitura faz uma parceria onde nas áreas de convivência, além das casas adaptadas, todas preparadas, nas áreas de convivência tem os serviços de fisioterapia, de hidroginástica, vem uma vez por semana um nutricionista, uma vez por semana um fisioterapeuta, uma vez por semana um geriatra. Então, existe todo um cuidado de saúde, de acompanhamento, e as casas têm, inclusive, um acionamento por botão para que a UPA mais próxima, né, o SAMU mais próximo, possa chegar lá e atender. Essa é uma grande tendência, né? Então, falar do Senior Living tem essa parte que é mais estruturada pelo governo do estado, pelas prefeituras com essas parcerias, e também tem um mercado imobiliário das grandes incorporadoras que já enxergaram nisso um filão. Em São Paulo, em Higienópolis, tem 2 grandes empreendimentos saindo nesse sentido. Curitiba também já tem. Aliás, Curitiba é uma referência nacional em relação à cidade amiga do idoso, o centro, os ônibus, a acessibilidade das plataformas de ônibus é um modelo. Mas esse mercado que já é um mercado para uma outra classe, né, do Senior Living, que pode, por exemplo, morar numa torre, como está sendo lançado em Higienópolis, que além das moradias nos apartamentos, ele tem um andar inteiro de serviços de saúde, de enfermeira 24 horas, de fisioterapia, de padaria, enfim, é uma torre que mistura residência com serviços médicos a 1 metro quadrado de R$30 mil. Você acha que a gente está longe dessa realidade aqui no Vale do Paraíba? Se a gente colocar cidades já de grande porte, como São José dos Campos, eu acho que não. Falando especificamente de Taubaté, né? Nós estamos a gente está fazendo um caminho e estamos em fase de recuperação. E eu acho que nessa fase de recuperação de uma cidade que tem todo o potencial e toda a vocação e, infelizmente, hoje se encontra nesse resgate, né? Eu acredito que a gente deu alguns passos para trás, mas eu acredito que a gente pode, sim, atingir esse patamar, mas num longo prazo. Justamente porque a gente hoje, dentro da Secretaria de Planejamento, vendo os empreendimentos que são aprovados, ainda há o conservadorismo e uma visão um pouco mais fechada diante de uma inovação. Talvez um mercado... Mesmo pelos empresários? Sim. Talvez um mercado um pouco retroagido, um mercado um tanto cauteloso e um pouco ainda inseguro diante do investimento de Taubaté. Entendo. Porém, eu posso falar com propriedade que nesses praticamente 10 meses, a gente reconfigurou o processo. E Taubaté hoje tem atingido altos níveis de agilidade nos processos de aprovação. E isso está mudando o pensamento e a visão dos empresários. Mas nesse ponto que você colocou, do Senior Living, sendo bem sincera, eu ainda não vejo o mercado de Taubaté pronto para isso, porque ainda se tem uma restrição. O taubatiano precisa acreditar mais em si mesmo. O taubatiano precisa se valorizar mais. E eu acho que isso não tem na cidade ainda. O taubatiano, ele se contenta com pouco. E eu acho que ele deveria mudar esse pensamento, porque nós temos sim potencialidades. Nós podemos sim pensar fora da caixa. Nós podemos sim ser arrojados, ser ousados, ser inovadores. E é isso que nós estamos buscando através da gestão pública. Então, eu estou sendo bem realista, não vou ser utópica no sentido de falar que o ano que vem teremos vários empreendimentos Senior Living aqui em Taubaté. Não teremos. Então, assim, o que eu vejo
que novos empreendimentos que podem vir para Taubaté, que tem uma visão um pouco mais, assim, abrangente. Que ele pode, sim, ser um senior living, mas não exclusivo. Que ele vai ser tratado de uma forma que o empreendimento vai trazer essas, assim, vamos dizer assim, essas mordomias, né? Vamos dizer assim, essas exclusividades, vamos dizer assim, para a pessoa idosa, mas que ali também a família vai estar próxima, né? Eu vejo muito isso, o idoso, né? A pessoa que já tem uma certa idade, para ele morar sozinho, vamos dizer assim, eu acho que são poucos, na verdade, depois de uma certa idade. Vai morar com o filho, vai estar ali junto. E é isso hoje, o que a gente tem percebido? Muitas pessoas que constroem as casas fazem um quarto no térreo. Se é um sobrado, vai fazer um quarto no térreo. Entendi. Uma suíte no térreo. Isso já é algo que no mercado imobiliário de Taubaté já se adequou, mas eu acho isso muito pouco. Ou no térreo ou lá no fundo do quintal. Essa do fundo do quintal já não vejo mais, né? Porque ninguém hoje faz mais edícula porque não combina, não dá mais certo. Agora, eu acho que tem que pensar diferente, né? E buscar essa inovação, principalmente nos condomínios, sejam verticais ou horizontais. Pensando nesse, por exemplo, condomínios horizontais de Sobradinho, não é para senior living. Exatamente. Porque você não consegue subir uma escada, porque ela é estreita, e daí o idoso não consegue ir no térreo, não tem quarto, então os quartos ficam todos em cima. Isso. E é uma escada super perigosa, com espaços estreitos, um lavabo que você entra de frente e sai de ré. Isso. Então, se precisar ter uma cadeira de roda, não vai circular, corredores estreitos, não vai ter condição de colocar uma barra no banheiro. Então, tudo isso precisa ser adaptado dentro de uma casa. Os corredores, você tem que ter no mínimo um corredor normal. Você vai em algum condomínio, uma planta, um apartamento, mesmo apartamentos de alto padrão. Às vezes você encontra corredores com 80, 90 centímetros. A cadeira de roda, você deveria ter pelo menos ali 1,20 m. E você não tem. E os apartamentos aí com alto valor por metro quadrado. Exatamente. É a falta da cultura do envelhecimento, não pensar no envelhecimento, né? Principalmente a questão das escadas. Nesse estudo do Guia Global, ele fala sobre isso, que existem políticas públicas em alguns países, inclusive, que tem um caixa, um recurso separado dentro de uma secretaria para ajudar as pessoas com baixa renda e que estão envelhecendo e que precisam fazer uma adaptação nos seus imóveis. Então, ela precisa quebrar uma parede, ela precisa fazer uma reforma no banheiro para entrar uma cadeira. E aí, esse custo é subsidiado em parte pela prefeitura ou pelo governo do estado. Em alguns países já funciona esse tipo de subsídio para adaptação, para não tirar a pessoa idosa da casa dela, que ela não quer sair, mas que a casa dela seja adaptada. Então, achei fantástico esse tipo de política pública, porque, né, a gente já precisa começar a olhar para isso. E outra questão que eu achei bastante interessante que esse estudo aponta é que os idosos que também não saem da sua casa, eles têm problemas com a manutenção. Eles não conseguem mais cortar a grama. Eles não conseguem trocar uma telha. Eles não conseguem arrumar uma tomada que estragou. Então, também existe dentro das prefeituras uma equipe de manutenção só para atender essa população 60+. Então, são pequenos reparos. As prefeituras fazem uma parceria com uma empresa terceirizada, tem o subsídio da prefeitura, os moradores pagam por mês, como se fosse um pequeno seguro, né? Um seguro que você faz hoje com qualquer seguradora, mas é um seguro que você faz faz uma adesão com a própria prefeitura, paga uma taxinha simbólica e quando ele precisa, ele aciona esse serviço e a prefeitura manda uma equipe, porque é uma equipe cadastrada, porque o idoso tem, e todos nós, né? Não é só o idoso, um problema de uma pessoa desconhecida dentro de casa. Então, a prefeitura faz todo esse cadastro, essa verificação de quem são os prestadores de serviço e vai ter lá uma pessoa que vai cortar grama, que vai podar as plantas, que vai fazer uma manutenção elétrica. Eu acho que esse tipo de política pública a gente precisa olhar rápido, né? Porque realmente é super interessante.
Não é uma coisa que deva ser absurdamente impactante para o orçamento, principalmente das cidades de médio porte, grande porte. E existe um êxodo muito grande da população em relação à zona rural, né? Hoje nós temos uma população urbana muito maior do que da zona rural. E essa necessidade, ela está aí, presente, todos os dias. Como é que a gente atende essa demanda? Eu acredito que nesse ponto que você colocou, da prefeitura subsidiar serviços específicos em áreas particulares, no caso, que seria na casa das pessoas, vai muito mais além de uma boa intenção. Ela envolve leis, ela envolve fiscalização, ela envolve um tribunal de contas, ela envolve o Ministério Público, ela envolve uma legislação que hoje nós temos uma legislação rígida no nosso país, e que isso acaba, assim, impactando diretamente nas ações. Então, hoje, dentro da política pública, eu achei brilhante, porém, eu estou sendo muito realista. A gente precisa evoluir mais, evoluir muito, para poder chegar nesse ponto onde a gente vai ter um fundo e que esse fundo seja, de fato, utilizado para o devido fim e não desviado para outras ações. Por exemplo, dentro do Fundo Municipal do Idoso. Né? Poderia ser um orçamento dentro do fundo municipal da pessoa idosa destinada para esse tipo de coisa, mas a burocracia realmente pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Eu vejo que Talvez hoje... seja um mercado para as empresas privadas olharem para isso, né? Sem dúvida. Falando de empresa privada, iniciativa privada, eu acho que é um mercado super valioso, um mercado super promissor, e que pode dar muito certo. Se a gente for agregar isso ao poder público, ele vai ser mais uma demanda que não vai ter o seu devido sucesso. Então, hoje, a demanda principal do poder público, não, sem sombra de dúvidas, é educação, saúde e segurança. Não tem como, é o que o cidadão precisa. E também, não desmerecendo, mas a gente também não pode focar só na população 50 a mais. A gente tem toda uma população envolvida e que também a 50 a mais faz parte. Então, a gente precisa saber direcionar de uma forma assertiva e otimizada para que o recurso público consiga ter a sua devida função social, né? Então, assim, é algo que é maravilhoso escutar você falar do que acontece, mas, infelizmente, o nosso país tem muita coisa para mudar e principalmente na nossa Taubaté. Principalmente, falando aqui da nossa cidade, do ponto principal, quantas alterações e quantas mudanças de pensamento, de visão a gente precisa ter. E isso só se dá através de uma gestão pública eficiente e responsável. É verdade. Em relação à construção e arquitetura, você acha que com esse mercado crescente, né, do senior living e de toda a população longeva do nosso país, é uma tendência à geroarquitetura? Sem dúvida. A geroarquitetura é algo que, né, os arquitetos, né? Hoje eu sou mais gestora pública do que arquiteta, mas a arquiteta está na minha essência, né? Então, eu sempre estudo muito, eu sempre estou antenada aí nas tendências, e a geroarquitetura, ela realmente é uma nova vertente que muitas pessoas aí, que daí também é algo que ela acabou sendo desenvolvida por quê? Muitas pessoas que se programaram, que se organizaram ao longo de toda a sua vida, chega nos seus 50 a mais, 60 a mais, com uma estabilidade financeira, de modo que ela consiga investir. E investir de forma qualitativa, inteligente. Então, hoje, você fazer uma casa automatizada, uma casa inteligente, uma casa confortável, uma casa que ela vai te acolher, te proteger e vai praticamente falar por você, né? E ao mesmo tempo você vai conseguir ter praticidade e segurança, é a bola da vez, né? Mas ainda a gente tem, como você falou em algum momento aqui na entrevista, a gente tem ainda uma limitação da aposentadoria. São poucos que conseguiram chegar aí nessa fase da vida com uma estabilidade financeira de forma que ele consiga investir na geroarquitetura, né? De fazer um projeto interessante, adequado, mas também eu entendo que há a possibilidade de fazer propostas mais enxutas, mas mesmo assim, né, é um diferencial. Você fazer um banheiro comum, ok, você fazer um banheiro dentro da geroarquitetura, ela envolve vários fatores,
né? Desde, né, um piso antiderrapante, mas que não seja algo difícil de higiene, porque também você pode trazer doença, a colocação de barras, um assento adequado, espaços que uma cadeira de roda possa circular, altura de pia também, que impacta diretamente. Depois você tem os ambientes, né, tanto o dormitório quanto a cozinha, o quanto que os armários não podem ser tão altos, porque também o idoso, como que ele vai subir numa cascada, num banco, então uma proposta mais baixa, né, um acesso, a mesma coisa, uma área de serviço que também não vai ter nada muito alto, que vai prejudicar, como vai ser o varal, ou seja, ele tem que ter autonomia, mas ao mesmo tempo ele tem que ter praticidade e segurança. Então, falando da arquitetura em si, é um projeto, mas não é um projeto exclusivo, específico, né? Nós, arquitetos, temos que entender a necessidade do cliente. E a gente ter a sensibilidade de entender o que aquele cliente espera e deseja daquele projeto. E aí, basicamente, a gente vai adequando. Se é uma pessoa mais jovem, você tem outra proposta. Você consegue, né, verticalizar um pouco mais os armários e tudo mais. No caso da pessoa idosa, não é sugestivo isso. E de uma certa forma, se você precisa de mais espaços para guardar os utensílios, e tudo vai ser mais baixo, você vai precisar de mais área. Sim. E mais área construída. Mais área construída é mais recurso. É. Então... E as pessoas idosas costumam guardar bastante coisa, né? Eu tô falando isso porque a minha mãe é um exemplo. A minha mãe, ela mora sozinha já há alguns anos, mas pode ter 55 armários na cozinha dela que não cabe tudo que ela quer guardar. Ela coisas do enxoval do casamento de 40, 50 anos atrás que ela precisa guardar. Então, realmente... E a minha sogra, que também mora sozinha há muitos anos, ela tinha uns armários altos e subia no banheiro. Vai fazer 80 anos agora esse mês. E a última vez que nós fomos lá visitá-la, ela mora em Minas, ela subiu num banquinho para pegar uma travessa. Eu falei, meu Deus do céu, a senhora vai cair desse banquinho, não suba, mas eu vou jogar esse banquinho fora para a senhora não subir mais. E aí nós compramos um armário baixo, falei, tudo que a senhora tem aqui em cima, a senhora vai guardar aqui embaixo agora, porque o número de acidentes domésticos por causa disso é enorme, né? Vamos descontrair.